Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver algumas ações que vão te ajudar a economizar bateria ao máximo aqui no seu Xiaomi. No caso, nós temos o famoso, modo economia de energia. Eu vou te mostrar então como ativar o modo economia e o ultra modo economia de energia e também como desativar algumas coisas que fazem gastar bastante bateria. Não é sempre que você quer ativar o modo economia ou ultra economia de bateria, então eu vou te ensinar a, no caso, desativar algumas opções que vão ajudar aí a prolongar a bateria ao longo do dia, tá? Então no caso aqui, ó, primeiramente eu vou te mostrar então aqui como ativar, no caso da economia de bateria. Você vai abrir as configurações, em seguida você vai vir aqui, ó, em bateria, você clica aqui em bateria e aqui, ó, nós temos modo economia de bateria. Você ativa aqui e ele vai então, no caso, limitar apps em segundo plano. Ele vai aí dar uma boa ajudada para economizar bateria, tá? E depois tem também o ultra economia de bateria. Sabe quando você está, tipo assim, em 10% e você precisa de ter esses 10% por ainda um longo tempo? Você ativa a ultra economia de bateria e aqui, ó, ele está dizendo, ó, a ultra economia de bateria restringe aos recursos que mais consomem energia e reduz o desempenho do dispositivo. No caso aqui, ele vai ficar, ó, vou ativar para você ver, ó, no caso, ele deixa o aparelho bem simples com a tela preta e somente com algumas funções que são essenciais, como ligação. No caso aqui, ó, SMS, ele fica então somente com essas funções. Você pode adicionar alguma outra, tá? Você pode inclusive adicionar aqui outros aplicativos que você queira usar neste modo, mas aí ele fica simples, você não consegue navegar aqui em redes sociais e tal. Então aqui, nesse caso, se você precisar muito de ter bateria durante um tempo ainda e você já está com a sua bateria quase se esgotando. Aí no caso, se você não quer nada disso, eu vou te mostrar então como desativar alguns recursos. A tela é a grande vilã, tá? Então aqui a tela do aparelho é e vai ser sempre a grande vilã de sugar a bateria de todos os smartphones. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em configurações e daí aqui, ó, nós temos a opção tela, ó. Vamos clicar aqui então, ó, no caso aqui tela e em seguida aqui, ó, nível de brilho. Quanto mais o brilho for aqui, ó, no máximo, mais ele vai gastar bateria. Então, no caso, o que eu sugiro você fazer? Se estiver no brilho automático, você desativa o brilho automático e coloca aí numa posição confortável, o mais apagado possível, porém confortável. Quanto mais o brilho da tela tiver baixo, mais vai economizar a bateria, sem sombra de dúvida. Essa daqui é a grande diferença. No caso, que você vai notar é diminuir o brilho da tela. Quanto mais brilho, mais suga a bateria. Então, o brilho automático, para não ficar fazendo esta oscilação, você desativa o brilho automático e deixa aqui numa posição que fique confortável para você visualizar, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho para não estourar aqui na tela. Pronto, aqui, ó, eu vou voltar. Outra coisa também é o modo escuro. O modo escuro economiza bastante bateria. Por quê? No caso de algumas telas OLED, ele, no caso, clareia somente os LEDs brancos, né? Mas aqui, mesmo assim, mesmo ele não sendo a tela AMOLED, ele faz economizar bateria. Mesmo aqui, o modo escuro, ele faz economizar bateria porque ele reduz a claridade da tela. Então, o sistema, ele identifica que tá preto e reduz a claridade da tela. Então, acaba economizando bateria, mesmo ele não sendo uma tela AMOLED. Outra coisa é o toque. Sabe quando você clica aqui, ó? Eu acabei de clicar aqui, ele vibrou. Cliquei aqui de novo, ele vibrou. Essas vibraçõezinhas fica acionando o motor, o VibraCal, e isso faz também sugar uma boa bateria. Então, para a gente desativar essas vibrações por toque, que sabe que você vai clicando aqui, ele vai vibrando, você clica aqui então em configurações, em seguida, ó, você desce aqui para baixo em configurações adicionais. Eu só vou voltar aqui, no caso, vou colocar aqui em branco, ó, de novo, só para a gente
para ficar melhor de visualizar, ó, eu vou descer aqui embaixo até aqui, ó, configurações adicionais. Você clica aqui em configurações adicionais, em seguida você desce aqui, clica em acessibilidade. Depois de acessibilidade, você vai clicar aqui em cima em físico, ó, clicou aqui em cima e aqui, ó, no caso, nós vamos ter aqui a opção, ó, intensidade da vibração. Você clica nessa opção, ó, intensidade da vibração, e você vai desativar as 3 opções que tá aqui, ó. Desativado, desativado, desativado. Se você quiser deixar algum ativado, você pode ver qual que você deseja. Desativando aqui, ó, quando eu clico aqui, por exemplo, para voltar e tal, ele não ativa mais, no caso, ele não faz mais a vibração. E isso aí vai contar muito na hora de economizar bateria, porque o VibraCal não vai ficar funcionando à toa somente aqui quando você faz essas ações de ir e voltar, ele não vai ficar, no caso, acionando o motor à toa. Outra coisa também é lá em acessibilidades, ó, configurações adicionais, acessibilidade, aqui no caso visual e remover, no caso, animações, ó. Então aqui, ó, se estiver ativado essa opção, você desativa essa opção de animações, tá? Então, ó, remover animações, aliás, você ativa esta opção para remover, então você deixa ativado aqui, ó, remover animações, você deixa ativado. Vai economizar bastante bateria e você não vai notar diferença com esta opção de animação ativada. Não dá nem para perceber as animações ativas, tá? Aí no caso você deixa aqui ativado, neste caso aqui, para economizar mais bateria, reduzindo as animações. Outra coisa, no caso, é desativar o compartilhamento por proximidade. No caso aqui, ó, eu vou voltar aqui em configurações e depois eu vou clicar aqui, ó, em conexão em compartilhamento, compartilhar por proximidade, e aqui, ó, ele fica buscando aparelhos próximos para se conectar a uma TV, a um Bluetooth, a um fone Bluetooth, né, a outros celulares. Você desativa esta opção que a gente praticamente nunca usa. Se a gente for usar, nós mesmos vamos buscar o aparelho, no caso o fone de ouvido, tal, a gente entra em Bluetooth e busca normalmente, sem precisar dele ficar fazendo isso automaticamente, buscando por dispositivos. Então você desativa esta opção. Outra coisa também é o Bluetooth. Outro vilão, você volta aqui no Bluetooth, se ele estiver ativo, você só ativa o Bluetooth quando você estiver realmente usando um fone de ouvido ou algo do tipo. Do contrário, você desativa, deixa desativado o Bluetooth, não tem por que deixar ele ativado, tá? E também, no caso aqui, ó, outra coisa é o tempo da tela acesa. Vou clicar aqui em tela, aliás, vou clicar aqui em tela de bloqueio e depois aqui, ó, suspender. Quanto mais tempo a sua tela fica ligada, mais ela gasta. Então, por exemplo, ó, ele tá aqui em 1 minuto. Eu terminei de usar, deixo ele aqui na mesa, ele demora um tempão para apagar. Isso faz gastar bastante bateria. Então, quanto menos tempo ele ficar com a tela acesa, quando você terminou de usar, de ver 1 hora, por exemplo, você acabou de ver a hora, você deixa aqui e ele demora aí, no caso, 1 minuto, digamos, né? Aí é muito tempo para ele desligar a tela, isso faz consumir muito. Então, você deixa aqui de 15 a 30 segundos para poder, no caso, preservar mais a bateria do aparelho, tá? Então essas foram algumas dicas de como prolongar a bateria aqui do seu Xiaomi Redmi Note 8.